Hoje a gente fala sobre um tema urgente e necessário, a saúde mental no ambiente de trabalho. Você sabia que o número de afastamentos por depressão e ansiedade mais que dobrou nos últimos 10 anos? Programa Gente de Valor. Na correria do dia a dia, cuidar de si mesmo virou um desafio, mas também uma prioridade. Em 10 anos, o número de brasileiros afastados do trabalho por depressão, ansiedade e outras questões relacionadas à saúde mental mais que dobrou. Em 2024, foram mais de 440 mil afastamentos, aumento de quase 67% em comparação a 2023. Afinal, como as empresas podem contribuir para o bem-estar dos colaboradores? O que isso significa? Isso significa perda de produtividade, baixo engajamento, absenteísmo, presenteísmo, ou seja, a pessoa está lá de corpo, mas não está lá de verdade, concentrada. Isso significa altos gastos médicos, porque o adoecimento é decorrente do estresse emocional. Isso significa baixa colaboração, ou seja, prejuízos, inclusive financeiros. Flávia é CEO de uma empresa que fornece consultoria de felicidade para outras instituições. A ideia surgiu a partir de uma experiência traumática. Eu era aquele estereótipo de uma pessoa feliz. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, uma vida bem-sucedida, um belo casamento, mas eu não era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa bem feliz. E eu precisava fazer algumas transformações internas, não fiz as transformações que precisavam ser feitas, o universo veio e me deu uma chacoalhada literal. Eu moro no Gran Parque, que em 2016, em julho de 2016, toda a área comum do Gran Parque, numa madrugada, desmoronou. Quando eu vivi aquela situação, eu tive uma sensação de quase morte que me leva a um estresse pós-trauma e eu acabei entrando em depressão. Entro em depressão, sou medicada, procuro um médico, faço todo o tratamento, mas em paralelo eu começo a pesquisar como que eu poderia sair da depressão e ser mais feliz. Há 2 anos, a Flávia presta assessoria para essa empresa de contabilidade. O objetivo é aumentar a percepção de bem-estar e felicidade entre os colaboradores, prevenir o adoecimento mental e garantir o reconhecimento de Happy Place to Work. Nós fazemos uma pesquisa, é um instrumento reconhecido que analisa o bem-estar subjetivo no trabalho. Fazemos antes e após cada ciclo. Então, começamos com uma pesquisa. Iniciamos capacitando, treinando embaixadores. O que são esses embaixadores? Eles são os multiplicadores. São os membros da empresa que ajudam a pegar todo esse conhecimento e multiplicar aqui dentro. Por quê? Não basta ter o conhecimento, porque nós ensinamos diversas habilidades que juntas constroem uma percepção de vida mais positiva. Jane é uma das colaboradoras. Garante que o local de trabalho sempre foi agradável, mas que o programa ampliou a motivação do time. O nosso relacionamento mudou muito, nós conseguimos agora estar mais próximos, mais engajados, né? O clima realmente ele dá uma mudada, né? A gente sente prazer a cada aula, a cada atividade que tem com o Be Happy, a gente consegue trabalhar de uma forma mais feliz, né? Mais do que um salário e um cargo importante, o clima do ambiente de trabalho também é essencial para o bom desempenho dos funcionários e do negócio. Por isso, a atenção à saúde mental deve ser uma preocupação de todos. Saúde mental no ambiente de trabalho, né? Precisa estar nas rodas de conversa, a gente precisa falar mais sobre esse tema no coração das empresas, né? Porque saúde mental fala muito mais sobre equilíbrio interno. E quando a gente fala de uma organização, a gente está falando que uma organização é formada por pessoas, as pessoas precisam estar bem. Então, ninguém melhor do que Flávia da Veiga, que é a fundadora da Be Happy, para falar um pouquinho com a gente sobre como construir esse ambiente, né, de equilíbrio emocional, onde a gente possa se sentir melhor. E aí, Flávia, eu queria até trazendo uma construção, a gente estava comentando ali em 2002 a dificuldade que nós tínhamos, inclusive, de encontrar materiais
sobre a temática, né? Algumas organizações começaram a fazer esse movimento, mas ainda existia um preconceito, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com isso, as pessoas falavam, para que cuidar do ser humano? Deixa o problema lá fora, não era assim que a gente ouviu falar? E fechou a porta, seus problemas estão lá fora. Hoje a gente já percebe que o ser humano, ele é um ser integral, não dá para deixar o problema lá fora e desligar um botãozinho. Nós não somos máquinas, né? A gente não está falando de máquina, mas eu queria ouvir de você. Você percebe as organizações realmente mais abertas a esse movimento? Sem dúvida, Roberta. Primeiro, prazer enorme estar aqui com você. Super feliz. Você imagina um cenário. O que uma empresa deseja? Uma empresa quer ser lucrativa, ela quer ter clientes satisfeitos, ela quer também vender mais, ela quer deixar um legado, fazer a diferença. Quem entrega tudo isso? São as pessoas. Só que são as perguntas que nós fazemos. Como que eu aumento a produtividade do meu time? Como que eu favoreço o comprometimento, a colaboração, a inovação, a criatividade? Ou seja, como que eu extraio o melhor desse time? E o que as pesquisas mostram? Que se eu cuido da saúde mental, do bem-estar e da felicidade dessas pessoas, essas pessoas vão entregar mais e melhor. Hoje a gente já sabe, no nosso caso, a gente utiliza a ciência da felicidade como metodologia para alcançar esses resultados. A gente até diz que a felicidade, ela não é o objetivo final, ela é estratégia. É o método para quê? Para que eu possa entregar a um colaborador com habilidades socioemocionais, para que ele possa executar o seu melhor trabalho. Porque Daniel Goleman já falava que a felicidade é o estado emocional ideal para um trabalho mais eficiente. Exatamente. Só que nós vivemos um mundo tão maluco que nós achamos que ser feliz ou ser emocionalmente estável ou saudável mentalmente é uma exceção. Exatamente. E achamos, muitos ainda acham, que é mimimi, que isso é frescura, que isso não existe, que isso é falta do que fazer. E hoje a gente vê pelos dados que o prejuízo é real. Ele é prejuízo real. E aí vem um ponto importante para os empresários. Independente se o adoecimento é causado pela empresa, pode ser. Ou se ele vem de casa, ou seja, ele já vem de um histórico dele, familiar, de traumas, o que for. Se ele já vem doente, não interessa o motivo. O que interessa é que a empresa, ela pode ser agente de adoecimento ou ela pode ser agente de cura. De cura, exatamente. E o que as empresas estão vendo hoje é que elas podem ser agentes de cura. E com isso, elas obtêm os melhores resultados. Exato. E eu tenho percebido muito isso nas organizações, que as pessoas elas têm adoecido e muitas vezes está ficando a conta toda para a empresa. Em que sentido que eu falo isso? Eu estou com um processo aqui de adoecimento mental, a culpa é da empresa. E quando a gente começa a trabalhar nesse colaborador, a gente vai percebendo que nem sempre é responsabilidade da empresa. Às vezes ele vem de casa, é um problema no relacionamento, Sim. é com filhos, é uma questão financeira que naquele momento está impactando a organização da casa. E impacta, a gente passa a dormir menos, está preocupado, Sim. gera uma ansiedade. Ou seja, a organização, quando ela começa a entender sobre isso, ela começa a criar meios de tratar, né, e fazer com que o colaborador entre nesse movimento de felicidade, que a gente sabe que quando ele está feliz, ele está no flow. Né? Quando a gente está feliz, a gente não percebe a hora passar, a gente fica contando a hora de ir embora, porque a gente está satisfeito, isso aumenta a produtividade. Aí vem uma pergunta que eu percebo que é feita com muita frequência. Roberto, mas isso é para as grandes empresas. É para grande empresa ou, Flávia, qualquer organização pode começar a conduzir Sim. ações de melhora na saúde mental? Pode e deve. Pode e deve, porque ela vai crescer, primeiro, de uma forma saudável. De uma forma saudável e sustentável. Porque você imagina, a gente vem de uma cultura, e eu sou dessa época, de produtividade a qualquer custo. Ou seja, a gente matava a galinha de ovos de ouro. A gente extraía, e isso a gente percebe que não é sustentável. A gente não aguenta mais, o ser humano não suporta mais, por mais que ame o que faça. Sim. Tanto que a gente vê casos de burnout com pessoas que amam o que fazem, sentem prazer, mas elas se entregam de uma tal forma que elas não encontram o equilíbrio. Exato. E quando a gente traz essa perspectiva para dentro da empresa, por exemplo, através do programa, a gente deixa claro, inclusive, o papel de protagonista do indivíduo. Perfeito. Ou seja, a gente coloca nas mãos do indivíduo a responsabilidade pela a sua saúde mental e felicidade. É claro que um ambiente de trabalho tóxico impacta diretamente. Tanto que, por exemplo, um líder tóxico impacta mais na saúde mental
que inclusive o terapeuta. Tamanho impacto, o impacto que existe. Mas, como a gente traz essa perspectiva de protagonismo, coloca o indivíduo naquela posição assim, ok, já entendi da minha responsabilidade e já entendi o que eu preciso fazer a partir daí. Sim. O que a empresa precisa fazer é dar as ferramentas, esclarecer, dar as ferramentas, tornar a empresa um palco, capacitar seus líderes para que a saúde mental possa florescer. E com isso, mais uma vez, obter melhores resultados. E é interessante porque a gente consegue correlacionar isso com outras questões ligadas à gestão de pessoas, né? Uma é a questão do conflito geracional, né? Você falou do adoecimento por conta do resultado a qualquer custo. O jovem, ele não quer mais isso. Não. Então, quando ele percebe que o resultado a qualquer custo e que vai gerar um adoecimento mental, ele já não quer fazer parte daquela organização. Então, as organizações têm trazido, inclusive, o cuidado com a saúde mental como parte da cultura organizacional para que se torne atraente e retenha os melhores talentos, né? E quando a gente fala também sobre essas questões, é interessante a gente trazer uma pauta que eu vejo que muita gente fala sobre como cuidar, mas pouca gente tem trabalhado sobre como educar as pessoas. Nós não fomos educados sobre saúde mental, inteligência emocional, né? Quando eu vejo as escolas hoje já têm isso dentro da pauta, já começam a discutir as competências socioemocionais, né? A minha filha, por exemplo, ela teve inteligência emocional como pauta. Eu falei, que maravilha. Eu só fui conhecer isso quando eu fui fazer uma formação de inteligência emocional. Inclusive, o Daniel Gulliver foi um professor e foi incrível porque eu falei, nossa, se eu soubesse disso há muito tempo atrás, eu provavelmente teria uma vida muito mais equilibrada emocionalmente. Porque no final das contas, nós somos seres emocionais, né? Exatamente. Eu falo que todas as decisões partem daí. Agora, como é que as empresas têm trabalhado isso no processo de educar as competências socioemocionais dos colaboradores? Tem ação para isso? Dá para ajudar? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, no nosso caso, a gente faz uma série de treinamentos de capacitação, tanto através de palestras, quanto a gente tem uma plataforma de tecnologia, a gente tem uma trilha gamificada e a gente vai ensinando essas habilidades socioemocionais a partir de pequenas pílulas diárias de conhecimento. Por quê? Porque o que é uma coisa importante? Você tem um lado a educação. Sim. Só que o conhecimento sem a prática não funciona. Não funciona. E o que a gente vê, principalmente, algumas empresas cometem esse erro. Por exemplo, elas fazem um treinamento. Aí as pessoas ficam super empolgadas. Uma semana depois todo mundo já esqueceu. Todo mundo de volta. Até porque a gente está falando de mudança de comportamento, né? Mudança de comportamento não é. Então, mudança de cultura não acontece em fórmula mágica. Então, assim, não acreditem em fórmulas mágicas. Porque as mudanças, para que elas sejam sustentáveis e realmente eficazes, elas precisam de médio e longo prazo. Então, você precisa gerar o conhecimento, mas você precisa gerar a prática. A prática e trazer a questão da atitude do protagonismo, né? O colaborador precisa tomar consciência de que ele faz parte dessa mudança. Sim, a gente teve um caso, por exemplo, de um colaborador que sofria de diabetes e ele precisou amputar a perna. E foi super triste, trágico. Depois, ele percebeu, depois que ele participou do programa, ele percebeu o quanto que ele havia, e ele culpava a empresa, o quanto que ele havia sido negligente com ele próprio. Por quê? Porque a empresa, claro, ela vai dar a ferramenta, vai ser o palco, vai capacitar os líderes, vai fazer tudo que estiver ao alcance. Mas a praticar, tornar aquilo, vamos dizer, uma atitude, um hábito no dia a dia, cabe ao colaborador. Fazer essa escolha, por exemplo, atividade física, que é uma coisa básica de saúde mental. Eu até brinco, eu falo, gente, atividade física não é para ficar saradinho, é para não matar o coleguinha do lado. Então, vai fazer atividade física. Por mais que a empresa ofereça os planos, academia, a conscientização, se o indivíduo não for, não vai funcionar. Exatamente. Por isso que é um trabalho conjunto. Muito bom, muito bom. E aí, diante desse universo que a gente está discutindo aqui, o papel das empresas, o que a gente pode fazer enquanto consultoria para as organizações, mas como é que está o colaborador? Como é que as pessoas têm percebido a saúde mental nas organizações? Para entender um pouquinho, nós fomos às ruas saber como é que anda a saúde mental dos capixabas. Vamos ver?
A gente trabalha muito, no geral, né? Então, dosar isso, às vezes a gente não se percebe trabalhando muito. Às vezes a gente tem um fator externo de pressão para trabalhar muito. Então, se a gente não estiver muito atento a gente não se percebe e entra nessa maré muito intensa, assim, e se perde mentalmente. Eu trabalho em hotelaria. Sim. Hotelaria não tem chave. Então, assim, é 24 horas todos os dias. Você não está bem para trabalhar, então você também não dará um bom atendimento. É mais ou menos assim, você precisa cuidar dos seus colaboradores, que eles cuidarão dos seus clientes. Essa necessidade que a gente tem mesmo, né, financeira, que acabou me fazendo trabalhar de forma excessiva, que acabou por me levar num esgotamento mesmo, sabe? Foi um processo difícil, longo, e depois de viver isso, hoje eu me preocupo e priorizo muito a minha saúde mental. Muito bom, né? Mas olha só que interessante, eles trouxeram aqui a importância de se conhecer, né? Porque a gente está falando de inteligência emocional, princípio 01, habilidade 01 é autoconhecimento. Sabendo qual é o seu propósito, quais são os seus valores, né? Quais são os seus limites, a gente consegue dosar melhor essa questão e ser protagonista, né, na questão de cuidar da própria saúde mental, inclusive para identificar as organizações se elas estão sendo tóxicas, se às vezes é o ambiente, o que mais acontece. Mas dentro desse contexto, tem como medir o ambiente de trabalho, apoiar o colaborador, mas também cuidar aqui com critérios. Você falou que existem ferramentas, eu conheço algumas, mas eu queria entender assim, quais são mais aplicadas hoje na hora de medir. Porque senão fica muito subjetivo, né, essa coisa. Saúde mental é muito subjetivo. Não, não é, né? Existem muitos instrumentos. Por exemplo, a gente utiliza a escala de bem-estar subjetivo no trabalho, mas existem vários outros instrumentos, pesquisas de clima, que você pode trazer para que você consiga... E aí vem um ponto muito importante, em qualquer iniciativa de saúde mental, medir. Por quê? Exatamente para não ficar uma coisa subjetiva. Porque tem gente que acha que saúde mental, bem-estar e felicidade no trabalho, vamos colocar uma mesinha de sinuca, um videogame, um puff colorido, e a grama sintética, tá tudo resolvido. Tá todo mundo feliz, choppzinho, geladeirinha de Heineken liberada. Não é Mascara, absolutamente nada disso. Isso é mascarar, isso é maquiagem. Então, medir as ações é muito importante. Por quê? Isso é mensurável. É claro que a gente está falando de bem-estar subjetivo, é a percepção do indivíduo sobre o bem-estar. Mas medir é uma etapa fundamental, porque o que você mede, você gerencia. E aí você consegue fazer trabalhos de melhoria contínua e fazer intervenções para que você possa aprimorar as ações que estão sendo feitas. Perfeito. Agora trazendo, porque eu gosto sempre de fazer esse olhar mais 360, a gente tem falado muito das ações, da responsabilidade da empresa, mas vamos pensar no colaborador, né, que são às vezes as pessoas que estão assistindo e falam assim, ok, na minha empresa não tem ação nenhuma, né, não tem esse projeto, não tem selo, não tem isso. Como é que eu cuido de mim? Como é que eu começo a tomar ações de responsabilidade que são minhas? Eu percebo, por exemplo, que conversando com algumas pessoas, elas não têm clareza do que é importante para elas. Elas muitas vezes estão buscando um emprego só pelo salário. É lógico que a gente não vai ficar num papel demagógico, né, de escolher fazer só o que ama, a gente precisa pagar boleto, eu falo, né? A gente adulto precisa pagar boleto. Mas como é que eu tento gerenciar as minhas emoções? Então, estou falando para aquela pessoa que está em casa, que fala, olha, eu estou aqui, mas não tenho empresa, como é que eu cuido de mim? Então, se você pudesse trazer alguns exemplos, assim, olha, para você cuidar de você, qual é o primeiro passo? O que você pode fazer? E até para identificar se esse lugar me causa adoecimento, as decisões que eu preciso tomar, porque afinal eu sou responsável pela minha saúde mental. Né? Eu queria ouvir de você. Eu acho que o primeiro ponto é entender que, por exemplo, a felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida. Não tem fórmula mágica, não é algo que cai do céu, não é reservado aos sortudos e afortunados. Qualquer um pode escolher. E por que eu uso a palavra escolha? Porque é uma escolha. Sim. Porque é possível você desenvolver algumas atitudes, algumas habilidades para exatamente cuidar da sua saúde mental. E são coisas simples e básicas. Às vezes a gente tenta complicar, mas é algo muito prático e fácil de colocar em prática. Então vamos lá. Primeiro, cuidar da sua saúde física. O básico, a tríade: sono, alimentação, movimento, atividade física. Higiene mental, serotonina. Exatamente. Exatamente. Às vezes as pessoas reclamam, estão tristes, deprimidas, elas estão comendo mal. D. Às vezes é serotonina produzida no intestino. Eu só como porcaria, eu acho que eu estou em depressão. Você não está em depressão, você está comendo mal. Você está sem dormir, privação de sono Cortisol afeta
cortisol lá em cima, esquece, você vai ficar com mais irritação. Atividade física é o melhor preventivo de depressão, é a prática da atividade física. Porque existe uma via de mão dupla, cérebro e corpo. Todos os estudos da neurociência mostram que movimentar o corpo ajuda drasticamente a prevenir a ansiedade, a depressão, a raiva. Então, atividade física. Segundo, uma outra prática que é muito simples, é quase simplória, mas que tem um efeito gigantesco. A prática da gratidão. Eu sei que a palavra gratidão parece conselho meloso de livro de autoajuda. Papo de coach, ficou meio de motivacional, mas gratitude. Mas quando a neurociência estuda a gratidão, o efeito da gratidão no cérebro, ou seja, você ter a perspectiva, nós temos a tendência de focar no que nos falta. A gratidão nos mostra o quanto nós já temos em abundância. Então você muda o olhar, porque na realidade a felicidade é uma perspectiva, é uma forma de você enxergar. Eu dou o exemplo que tem gente que ama chuva, tem gente que odeia chuva. A chuva em si, ela é boa ou ruim, ela é neutra. Mas cada um tem uma perspectiva diferente sobre diversas coisas. Então a prática da gratidão é uma dica prática. Escreva diariamente as 3 bênçãos. 3 coisas que aconteceram positivas no seu dia. Coisas diferentes. A terceira prática, que também é muito simples e que nós fomos moldados biologicamente para fazer, é fazer o bem. É a prática da gentileza, da bondade, da caridade, do servir ao próximo. Esse é um dos fatores assim, mais impactantes da nossa felicidade. E a gente também, no nosso dia a dia, na nossa loucura, na nossa pressa, a gente esquece de fazer. Uma outra prática que é muito importante é cuidar das relações. Cuidar das relações. E se a gente traz pro dia a dia, né, a gente precisa perceber que dá para ser grato, não custa dinheiro. Caminhar na praia não custa dinheiro. Exatamente. Né? E fazer o bem também, porque às vezes não é sobre material, às vezes é a capacidade de ouvir alguém que precisa ser ouvido. Exatamente. Já é fazer o bem. Às vezes é um sorriso, às vezes é uma palavra, às vezes é contribuir com um colega de trabalho. Todas essas atitudes, todas são gratuitas. E todas podem ser praticadas no dia a dia. Você não precisa esperar as férias para ser feliz. Não é? E olha só, gente, não dá para passar por esse programa sem aprendizados. Então fica aqui, a gente vai pro break e já volta. E aqui eu queria entender, dentro dessa discussão complexa e completa, porque a gente falou sobre dicas, falamos sobre a responsabilidade das organizações, a importância de se cuidar de saúde mental. Então teve muito aprendizado. Qual é a maior lição que você poderia nos deixar hoje? A maior lição, se a gente for olhar na perspectiva do indivíduo, é: não espere uma vida perfeita para ser feliz. Essa vida não existe. Infelizmente, não controlamos a perda, a maldade, o tempo, a dor, não controlamos as circunstâncias. Mas nós podemos controlar a forma como nós reagimos a tudo isso. E é nesse controle que está o nosso poder. O poder de não permitir ser vítima das circunstâncias, de ser o que me aconteceu, mas de escolher o que eu quero me tornar a partir de todos os acontecimentos. E para o empresário, eu acho que minha principal mensagem é: invista em saúde mental, felicidade. Por quê? Porque dá resultado. Porque pessoas mais felizes são pessoas mais saudáveis, mais engajadas, mais criativas, mais produtivas. Eu brinco que gente feliz não enche o saco. Pessoas felizes são seres humanos melhores. E todos nós queremos estar ao lado, conviver com pessoas mais felizes. São essas pessoas que vão entregar mais resultados e são essas pessoas que vão levar a humanidade a um outro patamar. E precisamos disso urgente. Urgente, né? Eu falo que nesse momento a gente já teve a liderança, que era uma liderança disruptiva, uma liderança de resultados. Eu falo que nesse momento a gente vive a era da liderança regenerativa, das organizações num papel de regenerar, porque a gente percebe que as pessoas elas estão um pouco sem foco e a ausência de clareza talvez traga, eu sempre falo que é a maior razão da infelicidade, né? Porque antes nós tínhamos propósito, mas a gente já nascia e crescia com uma clareza de se vai casar, crescer, ok, mas tínhamos um propósito. A ausência de propósito traz aquelas dúvidas que geram a ansiedade, a frustração, a tristeza e todos esses fatores. Então, quanto que a gente pode
enquanto organização, contribuir para essa clareza, né? E construir realmente pessoas mais felizes, porque gente feliz é mais criativa, gente feliz traz resultado, gente feliz constrói organizações felizes e organizações felizes constroem sociedades mais felizes, né? Porque as pessoas felizes, elas constroem ambientes de respeito e de troca, né? Eu acho que esse é o grande ganho. Então, gente, obrigada à nossa convidada, Flávia. Foi um papo que poderia durar horas aqui falando sobre esse assunto, né? Foi uma delícia. Que é muito bom, muito leve, e eu acho que é isso que é importante, trazer a saúde mental não como problema, mas como leveza. Então te espero na próxima temporada para discutir sobre gestão de pessoas. Afinal, todas as organizações são formadas por pessoas e gente de valor.